O Bolsonaro acaba de ser oficialmente denunciado por tentativa de golpe violento contra o candidato eleito à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas esta é uma denúncia, ainda que formal. Agora, o que está preocupando é esse movimento aí surdo, principalmente da mídia tradicional, para não falar nas redes sociais, de sabotagem contra o governo, nos moldes muito parecidos com aquelas denúncias que foram levantadas contra Dilma Rousseff em 2015. Trata-se de um movimento sem cara e que aparentemente não é contra ninguém, mas que acaba redundando na queda do presidente de plantão. Os indícios são muito parecidos com o da época da Dilma. Veja-se aí essa questão, não é, da caristia, enquanto a inflação está ali em torno de 4,8%, o desemprego com 6,2% se aproximando do pleno emprego, o PIB crescendo 3,8%. No entanto, a popularidade do presidente de repente despenca em questão de semanas em 11%. Apenas 22% dos brasileiros estariam apoiando o governo. Ao mesmo tempo, as televisões, principalmente as grandes redes, dedicam espaços fenomenais para a alta do custo de vida, que é palpável, não é? Mas não a ponto de levantar a população contra um governo. Fala-se também de que o presidente está com uma política de comunicação muito equivocada. O presidente chegou a substituir o ministro da comunicação, colocando lá um marqueteiro famoso, que acabou inclusive virando, as redes sociais, a presença das redes sociais do governo, que era muito fraca, e de repente passou a ter grande visibilidade. Mas isso não basta, porque cascas de bananas estão aí, como essa questão aí da popularidade do presidente da República. Vem outra pesquisa e diz, por exemplo, que o Bolsonaro ganharia já do Lula no caso da eleição de 2026. Mas aí tem um porémzinho, é que o Bolsonaro só ganharia essa eleição se ele conseguisse passar para o segundo turno, o que é muito difícil, convenhamos. Agora, o jornalista Luiz Nassif, da TV e do jornal GGN, já vinha denunciando essas manobras há um certo tempo. Hoje, a propósito, ele faz um artigo no seu site, do jornal GGN, dizendo: para quem tem olhos para ver, já começou o jogo do impeachment. Os indícios são os mesmos do processo pré-impeachment de Dilma Rousseff. A estratégia consiste em atuar em várias frentes, afastando todos os aliados ou grupos que meramente possam fazer oposição ao processo de impeachment. Aí ele enumera, Primeiro, uso da questão fiscal, como já ocorreu com o programa Pé de Meia, do atual presidente Lula, do ministro da Educação. De um lado, monta-se um terrorismo em torno da suposta gastança, deixa-se de lado a conta de juros e esvaziam-se os programas distributivos. Cai a popularidade de Lula e, na outra ponta, aguarda-se qualquer avanço de sinal no fronte fiscal para o TCU. A decisão do TCU de investigar 11 meses específicos da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, é sinal nítido. A ideia é desalojar da presidência um sindicalista ligado a Lula. A decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de arquivar o inquérito contra a Lava Jato
e a criação do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado Federal, mostram claramente a intenção de retomar o protagonismo político do Ministério Público Federal. Terrorismo com a inflação é o número 4. No período Dilma, o Jornal Nacional passou uma semana falando em hiperinflação, devido ao estouro do preço do tomate. Agora monta-se um terrorismo em uma inflação anual de menos de 5%, obrigando ao aumento da Selic, que, por sua vez, deflagra a contagem regressiva para a bomba da dívida pública. Finalmente, no 5º ponto, ele diz, o Luiz Nassif, os primeiros ataques aos chamados blogs progressistas. Semana passada, a Folha divulgou como denúncia que bancos públicos também anunciam em portais fora do eixo da mídia corporativa. Isso em meio à publicidade da Sabesp, do governo do estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo e do próprio governo federal na Folha. Depois o Globo informando que o clipping que chega a Lula é preparado pela primeira-dama Janja, só com matérias dos ditos jornais progressistas. Agora a gente vê ali que na época da Dilma tinha um candidato muito forte, não é, a substituí-la, que era o seu vice, o Michel Temer, que vinha ali trabalhando há um certo tempo contra a presidente, intrigando, fazendo as intrigas principalmente no Congresso Nacional. E foi o Temer, não é, que agiu, né, foi o grande operador daquele golpe, e ele acabou sendo presidente da República. E aí a gente se pergunta, né, e quem será o candidato beneficiado por esse golpe? Não é um golpe violento como esse preparado, que teria sido preparado pelo Bolsonaro. É um golpe mais sorrateiro, mais solerte, mais hábil, e que aparentemente não se destina a beneficiar o Bolsonaro, que nesse momento parece até ser uma carta fora do baralho. Então, o candidato seria quem? Vice Geraldo Alckmin, que já foi muito ligado a esses sistemas de poder, né, nas 3 vezes que foi governador do estado de São Paulo, ou um outro nome que poderá aparecer aí. A partir daí ninguém sabe, ninguém tem ideia de quem seria, mas certamente seria um candidato sem rosto, aqueles tipo de candidato que não falam, não dá declaração, mas que de repente surge aí na mídia como o grande nome popular para ganhar a eleição presidencial.